Vamos entrar no assunto propriamente dito agora de cavalos e cavaleiros. Vamos passear nas Escrituras e entender o que Deus está querendo mostrar para essa geração e quem somos nós, que exército nós somos. Amém? Vamos começar com Joel capítulo 2. Vamos ser rápidos nas Escrituras. Se você vai adquirir essa fita, você não precisa fazer tanta anotação. Mas se você quer depois falar para alguém, você quer ser um profeta e repassar esse assunto, então anote. E depois compre a fita, porque aí depois você vai poder memorizar melhor, anotando, escrevendo, depois reescutando. Joel capítulo 2, começa com uma convocação: toque a buzina. Você tem buzina? Sua boca é um chofar vivo. Tem que tocar. Toque a trombeta em Sião e dai o alarma no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele como um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros. Fica com a sua Bíblia aberta até aí, e nós vamos avaliando pedaço a pedaço desse texto. Primeira coisa, é uma convocação que um profeta faz para dar um alarme na época da volta de Jesus, porque a expressão o dia do Senhor é a expressão bíblica para anunciar o tempo da volta de Jesus. Então, este texto é para a época em que o mundo estaria presenciando ou se preparando para receber o Messias. Nada melhor do que esta geração. Depois em que Deus está falando até que já vai restaurar o santuário lá em Israel. E todos os que entendem de escatologia sabem que um dos últimos sinais vai ser a construção do templo. Porque Jesus vem, mas antes dele, a aparição do anticristo. E ele aparece quando o santuário é levantado. O ato profético já foi feito. E nós já fomos em Israel. 5 meses depois deste santuário ter feito, Deus diz: vai Israel. Foi Dejair, foi eu, foi outra intercessora chamada Cristiane. E lá nós vimos as peças que vocês estão vendo aqui. Nós vimos elas todas em ouro. E os judeus do instituto chamado Instituto do Templo, com tudo pronto para levantar o santuário. Está tudo pronto. Eu vi as roupas dos sacerdotes com fios bordados em ouro, costurados a ouro. Nós vimos, eu, Dejair, Cristiane, vimos, só não pudemos tocar porque estava tudo dentro de redoma de vidro. Muito lindo. E eles sabiam o que estavam fazendo. Os judeus em breve terão o seu templo. Em breve vai acontecer a manifestação do anticristo. Esse texto então é próprio porque ele fala da época em que Jesus vai voltar. E o que acontece antes precede a sua volta. Curioso é que o profeta descreve que é um dia de trevas. E essas trevas são formadas por um exército que passeia sobre a terra. Essas trevas não são nuvens escuras de chuva, mas são nuvens de demônios que ali na frente, no final do capítulo, serão chamados de gafanhotos, mas que até aqui eles estão sendo descritos como tendo aparência de cavalos. Então é como se fosse um exército de cavalos
formando uma nuvem escura sobre a terra, tornando ela tenebrosa. E isso fala de trevas espirituais, não que Jesus virá no meio de uma noite física, mas uma noite de trevas espirituais sobre a terra, e essas trevas são formadas por hostes de demônios, e esses demônios têm a sua aparência de cavalos. Versículo 4 diz: a sua aparência é como a de cavalos, e correm como cavaleiros. Como um povo grande e numeroso, espalhado sobre a terra, como um povo em ordem de batalha. E os versículos seguintes descrevem que, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, vão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Algumas pessoas ficam confusas quando leem esse texto e falam: mas é tão bonito, é tão organizado, deve ser a igreja. Mas não pode ser. Porque o versículo 3 diz: diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama brasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um deserto desolado. Sim, nada lhe escapa. Eles passam devorando tudo, destruindo tudo. Diante dele, versículo 6, temem os povos, todos os rostos empalidecem. Como valentes correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos, não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros. Vai cada um pelo seu carreiro, arremetem contra lanças e não se detêm. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles treme a terra, abala-se os céus e enegrece o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. É um exército poderoso em destruição, assustador. Mas este exército, segundo o profeta Joel, ele pode ser paralisado. Glória a Deus. E ele será destruído. Glória a Deus. Ele terá o seu tempo de glória, ele terá o seu tempo de fulgor, ele terá o seu tempo de destruição, mas ele será banido da face da terra. Glória a Deus. O texto seguinte é quando o Senhor levanta a sua voz e troveja, e diz: diante do exército dele. Aí entra uma curiosidade: esse exército é chamado de exército do Senhor. E talvez por isso muitos pensam que são bondosos, mas não. Muito grande é seu arraial e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível, quem poderá suportar? Ainda assim agora mesmo diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Deus pode mudar de ideia e resolver barrar o exército e não deixar que ele faça mal nenhum sobre a terra. E Deus conta com algumas armas da igreja. Jejum é a primeira. Jejum. Notem que o Senhor troveja e diz: voltai para mim de todo vosso coração, com jejuns. O que eu vou falar não é para engrandecer, porque eu sei que tem pessoas que fazem muito mais.
Mas 4 anos e meio atrás, Deus começou a operar na vida do Dejair e em mim um nível de jejum que um dia a gente come, outro dia não come. Quando um está comendo, o outro está jejuando. Quando o outro está jejuando, o outro está comendo. E nós perguntamos a Deus: Senhor, até quando nós vamos fazer esse jejum? E Ele diz: para o resto da vida. É estilo de vida. Porque o que virá sobre a terra, só com esse nível de jejum vai se aguentar. E o Senhor diz: vocês enfrentarão o anticristo. Igreja, é tempo de jejum cerrado, como nunca se jejuou sobre a terra. Até o garotinho decretou greve de fome, indefinido. Começou ontem. Que Deus o sustente. É a única maneira realmente de paralisar o que está acontecendo sobre a vida dele. Ninguém vai conseguir parar a fúria de Satanás sem jejum. Nós não poderemos mais brincar. E eu sei que se você veio para esse culto, você é um dos tais que não brinca. E se você está adquirindo essa fita, eu tenho certeza que é um interessado. E a arma é: jejua, igreja. Jejua, crente. Quando nós jejuamos, nossa carne enfraquece, mas o Espírito fortalece. E Jesus diz que chegaria um tempo em que os seus discípulos jejuariam, e aquela casta só saía com jejum e oração. E eu digo, quanto maior é a casta, maior é o chamado para jejum. E se chegamos ao fim dos tempos, se já estamos falando de anticristo, a casta é violenta, então que o jejum também o seja. Você é convocado a ser uma pessoa de jejum, a ser um crente de jejum, e resistir a Satanás, e ele cairá em nome de Jesus. Voltai para mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, com quebrantamento, com orações, com tempo na presença de Deus. Estas serão as principais armas da igreja. Rasgando o coração e não as vestes. Israel fez muitos atos de arrependimento exterior. E Deus falou: não adianta. Eu quero arrependimento verdadeiro. E assim vocês paralisam os devoradores da vida de vocês. E o Senhor promete então, versículo 14: quem sabe o Senhor não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção. Por isso, versículo 15 diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o Deus de vocês? A convocação do Senhor é: meu povo, entrem em jejuns. Meu povo, aceitem a minha convocação. Ajunta. E hoje nós tocamos a trombeta pelos e-mails, pelas cartas, pelos telefonemas. E hoje é um dia de assembleia solene. Hoje é um dia de ajuntamento. Tem gente de diversas partes do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de lugares de fora, de perto, de longe. Vem gente do Vale do Paraíba, do Alto Tietê, da Grande São Paulo, do ABC. Tem crente de toda quanto é região aqui, porque Deus está fazendo um ajuntamento solene para convocar o seu povo para a batalha. E a promessa do Senhor é 18:
Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo, e o Senhor responderá ao seu povo. Olha o que o Senhor vai falar ao seu povo que aceita o convite do jejum, da oração, do quebrantar, do choro. O Senhor dirá isso ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles sereis fartos. E não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vocês, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá seu fedor, porque ele fez grandes coisas. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. As árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva, e Ele faz descer a chuva temporã e a serôdia como outrora. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre, diz o Senhor dos exércitos. Glória ao nome do Senhor, glória ao Deus eterno. Ele afastará o exército. Uma mulher teve uma visão. Nesta visão, um cavalo comia a grama, e ele comia com muita voracidade, ao ponto de não só comer a grama, mas a raiz dela também, ao ponto que ficava deserto o lugar. O cavalo, quanto mais comia, se fortalecia, e asas lhe cresciam, e quando elas cresciam, ele levantava voo e ia comer em outra região, e deixava um deserto desolado também ali. Ela sai desta visão e começa a orar e perguntar: Senhor, o que isso significa? E um pastor muito simples, da cidade de Cuiabá, orando a Deus, começou a trazer a interpretação e disse: cavalos são príncipes de Satanás. E esses príncipes devoram o que o povo deveria comer. O meu rebanho, as minhas ovelhas ficam sem, ou comem migalhas, porque eles devoram tudo. E eles crescem e comem em muitas regiões. Esses são os príncipes de demônios, e é assim que eles agem, como um exército devorador sobre a terra. Esta revelação confere com o que Deus estava nos ensinando sobre cavalos e cavaleiros. Este texto fala para a terra se alegrar de novo. Não temas, ó terra, e regozija-te, alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temam animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem, e as árvores dão seu fruto. Ou seja, o Senhor está dizendo que aquele deserto vai florescer. Agora eu quero dizer qual é o assunto principal que está aqui: é a economia. Entenda, igreja, porque economia é um assunto tão espiritual quanto evangelismo. Entenda que se o seu bolso não está bem, você não vai ficar muito bem, a sua casa não vai ficar muito bem, a sua família vai passar vergonha, mas Deus diz: o meu povo não será mais envergonhado.
O assunto que o Senhor está falando aqui, que esse exército comeu e destruiu, são as finanças das pessoas. Este é quase que o ponto principal. Tem a questão da saúde e também da paz. Mas quando o profeta está falando que Deus vai restituir os anos roubados, ele está falando de todo um contexto que será devolvido, inclusive e principalmente o financeiro. Eu quero dar uma notícia não boa para vocês. 70 a 80% das pessoas estão com o nome sujo. Estão devendo para cartão de crédito, estão devendo no Serasa, estão com o seu nome pendurado em alguma loja, em algum financeiro. 70 a 80%. Isso é muito alto. Isso foi um ataque do diabo violento para endividar a vida de cada pessoa na nação, para que depois ele mesmo traga a solução. Mas Deus quer destruir o exército. Deus conta com a igreja para acabar com o maior sistema de corrupção instalado sobre a terra. Igreja, nós temos que acordar e entender que hoje Deus está dando uma revelação que vai colocar o machado na raiz da corrupção. A promessa do Senhor é que novamente o seu povo, novamente os animais do campo, que são as ovelhas que ele está referindo ao povo, e ele não está falando só da questão do povo de Deus, do povo crente, ele está falando de um contexto nacional. Mas a chave para isso voltar, ele clama, é você se arrepender, é você orar, se humilhar, jejuar, e o retorno começará a vir a cada família. Mas o alvo de Deus é que chegue para toda a nação, para que toda a nação seja ricamente abençoada, e volte e seja uma nação próspera, uma nação que conhece o seu Deus, uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação que empresta e não pede emprestado, que não tem dívida externa, que não tem um nome sujo, que não vive de falcatrua, que não precisa porque tem um PIB alto, porque tem emprego para o seu povo, que não precisa sair o seu povo mendigar no estrangeiro, trabalhar anos e anos para servir um estrangeiro. Mas o Senhor diz o contrário: quando o meu povo me busca, eu faço com que estrangeiros venham e sejam servos deles. A pessoa, você tem uma empregada doméstica vinda dos Estados Unidos, o seu chofer ser um lord inglês. Deus fala na palavra dele que estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. Mas a situação dos brasileiros é que hoje eles apacentam os rebanhos dos estrangeiros. E tem um bocado de gente doido para conseguir um green card para viver bem em outros países. Mas Deus promete a essa nação que se ela ouvir a palavra do profeta Joel, que é a boca de Deus, que é a santa convocação, ele colocará o machado na raiz, ele mandará o exército embora, ele destruirá o devorador, e os pastos reverdecerão novamente, e toda a nação se fartará e se alegrará no Senhor nosso Deus. Vamos entender um pouco mais de cavalos. Quem é esse exército? Um dia, no mês de março, o Senhor nos levou até uma cidade chamada Petrópolis, no Rio de Janeiro. Aliás, nós temos intercessor de Teresópolis que veio aqui nesta reunião hoje. Glória a Deus pela irmã Vilma. Está ali, Vilma, faz assim, ó. Veio de Teresópolis essa intercessora. Teresópolis é do lado de Petrópolis, pertinho, região serrana, alta, no Rio de Janeiro, uma região fresquinha, não faz calor igual ao Rio. Lá, Deus nos levou
e disse, através de uma palavra profética: prendam o cavalo. Nunca tínhamos recebido essa profecia, né, Dejaí? Dejaí chegou e falou: Léo, tem um negócio estranho aí. Deus mandou aqui a gente prender um cavalo. Falei: bom, vamos pegar a corda e andar na rua. O primeiro que passar a gente laça. Mas é espiritual. E o Senhor falou: sobe no lugar mais alto. Ele falou: tem muita guerra para fazer em Petrópolis, mas o importante para hoje, o que eu quero de vocês é: prendam o cavalo que está sob o Rio de Janeiro e aqui em Petrópolis, nos ares. E nós subimos no lugar mais alto, totalmente guiados por Deus. Foi sobrenatural aquela mão do Dejair aquele dia, né, Deja? Aliás, sempre. Mas Deus guiou profeticamente, sobrenaturalmente, e Ele disse, no mês de março: prenda agora, em nome de Jesus, cavalo que está sobre Rio de Janeiro, em Petrópolis, nós te prendemos. E Deus disse, até o dia 1º de junho do ano passado, 2005. E o Senhor explicou o seguinte: quando vocês estiverem na Áustria, em Viena, vocês entenderão melhor. Mas este cavalo do Rio de Janeiro, ele tem uma ligação direta com a Áustria, e ele poderia atrapalhar vocês na missão que eu mandei vocês fazerem na Áustria. Então ele precisa estar preso para vocês conseguirem fazer o que eu quero que façam. Irmãos, quando você anda profeticamente, ou você crê ou você crê. Não tem outro caminho. Por mais doido que seja. E nós fomos para a Áustria. Só que antes de ir para a Áustria, ficou aquela pulga atrás da orelha. Por quê? O que tem a ver Rio de Janeiro com Áustria? O que tem a ver Brasil com Áustria? Por que esse cavalo está aqui? Como que ele veio parar aqui? E por que Deus está mandando desligar o Brasil da Áustria? E que é importante para a economia brasileira? Explico já. Quando nós entramos no Museu de Petrópolis, que foi a casa de Dom Pedro, e aí eu explico. No verão do Rio de Janeiro, muito quente, toda a corte imperial de Dom Pedro subia para Petrópolis. A corte inteira passava os 3 meses de verão em Petrópolis, por causa do clima ameno, e ali ele governava o Brasil, família imperial, e ali nós encontramos livros sobre a era imperial, o tempo imperial, o Brasil Império, e descobrimos que a esposa de Dom Pedro, Dona Leopoldina, era austríaca. E foi ela, uma grande mulher, muito inteligente, vinda de uma família nobre e politicamente muito bem instruída, que orientou muitas vezes Dom Pedro, através de conselhos, que o caminho do Brasil seria o igual ao dos Estados Unidos, caminhar para a independência. Por quê? Porque todas as nações estavam embaixo do jugo de países europeus. O Brasil embaixo de Portugal. Os países de América Central e América do Sul embaixo da Espanha. E outros países africanos, por exemplo, embaixo da França. Outros países embaixo mais de Portugal e assim por diante. Havia então, na época de Dom Pedro, ligado com a Leopoldina, um casamento político. Por que ele casou com Leopoldina e não casou com uma portuguesa? Por que ele não foi na corte de Portugal buscar uma mulher, mas foi na Áustria? Muito simples. Porque, na época, havia uma família na Áustria que era mais importante do mundo. A família chamada Habsburgo, a dinastia mais importante da Europa. Essa família começou a ter poder no ano 1450 e só cessou em 1914. Vocês têm ideia do que é uma família mandar na Europa inteira? Uma família. Quem quisesse ser importante tinha que estar ligado a eles. Então Dom Pedro queria ser importante.